esse termo ficou associado a Satã, o anjo do mal, devido à interpretação de uma profecia do livro de Isaías que fala sobre a queda de um dos reis da Babilônia, possivelmente Nabucodonosor II. Embora essa ligação tenha se difundido na concepção popular, o termo não se referia primordialmente ao nome original de um anjo do mal que teria desafiado Deus. Interpretação religiosa. Judaísmo. A religião judaica não possui um ser todo malévolo que combate contra o Criador. Por outro lado, o nome Hillel, encontrado nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, a quem muitos interpretam a profecia como o diabo, não tem importância no contexto judaico, pois trata-se de uma referência ao rei da Babilônia, Nabucodonosor II, que assim era chamado e não a um anjo. Atribui-se ao erro de interpretação, segundo a visão hebraica, a leitura da frase fora do contexto geral, pela qual o profeta fazia uma exortação direta ao monarca. Catolicismo. De acordo com São Jerônimo, Lúcifer era o nome em latim do principal anjo caído, e seu nome original em hebraico, Hillel, que provavelmente é derivado do verbo lamentar, pois ele lamenta a sua queda e a perda do seu brilho. Esta visão prevaleceu entre os padres da Igreja, de forma que Lúcifer não fosse o nome original do próprio diabo, mas apenas uma referência a seu estado anterior à queda. Segundo o teólogo Oscar Quevedo, Lúcifer passou a ser identificado como Satã após Orígenes. Lendo a passagem de Isaías 14:12, uma representação da queda do reinado tirânico de Nabucodonosor II, o rei da Babilônia. Sendo assim, uma ameaça divina meramente metafórica, sendo posteriormente difundida entre os cristãos, convertendo esses deuses pagãos em demônios. Não existe qualquer relação ao anjo caído, nem relação direta com a terminologia diabo. Teosofia. O glossário teosófico de Helena Blavatsky diz que Lúcifer é a estrela da manhã, o planeta Vênus, e menciona ainda a serpente suméria que os hebreus usaram no mito da criação. Rejeita a atribuição a Lúcifer dos defeitos do orgulho e da arrogância que o cristianismo lhe imputou. Não diz que ele é a origem do mal e tampouco o identifica como o diabo e similares, considerando esta interpretação como produto apenas da imaginação humana sem existência autônoma real. Blavatsky também cita que o próprio Cristo, em Apocalipse 22:16, chama a si mesmo de Estrela da Manhã. A história mais contada de uma maneira romantizada é a seguinte. No segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Nesse mesmo dia surgiram os querubins, anjos e arcanjos. Um deles, que impressionava por sua beleza, era Lúcifer. Não há consenso, mas a ideia mais aceita é de que ele era um arcanjo. E assim como todo anjo, ele era um mensageiro de Deus. O pecado de Lúcifer foi ter deixado sua beleza e sua alta posição na hierarquia celeste subirem a cabeça. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu trono acima de Deus, e convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo. A tradição diz que para enfrentar a batalha pelo paraíso, Lúcifer se transformou num terrível dragão. O lado do bem teria sido comandado pelo arcanjo Miguel, que em muitas pinturas é representado com uma lança, uma espada flamejante ou um escudo. O exército dos rebeldes não foi suficiente para vencer as hostes celestiais. Os perdedores foram enviados para o inferno, daí o termo anjo caído. Lá deveriam arder no fogo por toda a eternidade. Lúcifer pagou um preço maior, foi transformado no horrendo Satanás, ou Satã. Satã teria jurado vingança, prometendo destruir a raça humana. Disfarçou-se de uma serpente para se insinuar no jardim do Éden. Lá, convenceu Eva a provar do fruto da árvore da vida e dividi-la com Adão, causando a expulsão do casal. A partir dali, tudo que se relacionasse com o mal, sejam crimes, ofensas, heresias e a maioria dos pecados, seria associado a Lúcifer.
Mesmo que não diretamente, o diabo teria o papel de julgar os condenados. Conclusão. Talvez por causa disso, o nome Lúcifer ficou associado ao diabo na tradição popular cristã. Mas, ironicamente, a própria Bíblia não diz em lugar nenhum que Lúcifer é ou era um dos nomes do diabo, apenas que significa a estrela da manhã. Aqui entra meu ceticismo, independente se você acredita ou não, vale a pergunta. Será o diabo uma criação religiosa para controlar a humanidade? Será Lúcifer inocente e acusado injustamente por má interpretação humana? Acredito que essa resposta nunca será respondida. Lúcifer como o diabo. Uma linha do tempo sobre as faces do diabo. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia muita necessidade de representar o mal na arte religiosa. Os cristãos acreditavam que os deuses pagãos rivais, como o egípcio Bes e o grego Pan, eram demônios responsáveis por guerras, doenças e desastres naturais. 100 anos depois, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram os atributos físicos destes deuses, como o pelo facial de Bes e as patas de cabra de Pan. Em torno de 1200 surge o diabo medieval. Na Idade Média surgiu o retrato de Satanás mais reconhecível. Foi uma época de muito sofrimento, que ficou ainda pior com o surto da peste negra, a epidemia mais devastadora da história humana, com milhões de mortos na Europa. Como a igreja não podia proteger os fiéis da doença, as representações de Satanás centraram-se nos horrores do inferno, refletindo o ânimo do momento e lembrando por que não se devia pecar. Nos anos de 1530, a propaganda endiabrada. Há uma longa tradição de associar o diabo aos inimigos do cristianismo dentro e fora da igreja. Quando ela se dividiu durante a Reforma, católicos e protestantes se acusaram mutuamente de estarem sob a influência do diabo, com propagandas engraçadas e grotescas sobre esta corrupção. Anos 1500 a 1600. Feitiços e sedução. No início do período moderno, pessoas eram acusadas de fazer pactos com o diabo e praticar bruxaria. Satanás era frequentemente representado como um sedutor e se achava que as mulheres eram especialmente vulneráveis aos seus encantos. Imagens mostravam mulheres em atos sexuais com o diabo por elas serem consideradas o sexo frágil e mais propensas a cair em pecado por serem incapazes de dominar seus desejos carnais. Se Satanás conseguiria corromper o corpo feminino, era uma ameaça à segurança familiar, à santidade e até mesmo à fertilidade da comunidade. Anos 1900 a 2000. Animal político. Quando a ciência conseguiu explicar a morte, as doenças e os desastres naturais, a figura do diabo ficou ameaçada. Havia lugar no mundo laico para Satanás? Foi quando um diabo urbano e sofisticado entrou em cena. Seguindo uma tradição de identificá-lo como inimigos políticos e religiosos, o diabo foi usado para ilustrar a oposição política por meio de caricaturas e sátiras. Aos poucos, usado comercialmente em propagandas, produtos, séries, HQs, filmes, jogos e até músicas. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais conteúdos assim. Se você tem algo a complementar ou não concorda com o que foi dito, deixe um comentário abaixo pra gente trocar uma ideia. Espero te encontrar no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!